Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Conta pra mim, como que vocês estão? Deixa eu mandar aqui a live. Vamos falar sobre rejeição? Bora? E aí, você já foi rejeitado? Josiane, Flávia, Cristiano, Júnior, Mariana. Vamos ver quem mais tá aqui. Edinho, Catiane. Conseguiu entrar, Catiane? Eu vi que você mandou mensagem lá no WhatsApp, né? Hoje a gente vai falar sobre como lidar com a rejeição. Fortaleza, Ceará. E aí, em Fortaleza tá muito quente, ô Cristiano? Eu quero um dia ir pra ir, viu? Diz que é um lugar que tem muita comida boa em Fortaleza. Com a rejeição. Vamos colocar. Gente, eu quero que vocês fiquem ligadinhos, porque tudo que a gente tem pra falar hoje é muito importante. São coisas que vão acrescentar na vida de vocês. A Catiane comentou aqui que sim, consegui, já fui e estou sendo rejeitada. Fala pra mim, quem nunca que tá assistindo aqui hoje, quem nunca sofreu rejeição? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já sofremos. E tem um livro americano que ele chama Primeiros Socorros, que ele fala muito sobre isso. E ele fala assim, que a rejeição, ela é uma das feridas mais recorrentes que a gente tem. Ou seja, é uma ferida que ela assim nos acompanha desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Porque nesse decorrer, nesse tempo todo aí, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer com ela. E aí tem as consequências, tem os sentimentos, tem tudo que a rejeição traz, tudo que a rejeição acarreta. Porque vamos ser sinceros, ser rejeitado não é algo bom. Eu falo por experiência própria, porque eu já sofri muita rejeição. Muita rejeição mesmo. Muita rejeição mesmo. Já fui uma pessoa muito rejeitada. Pois eu vou contar a história pra vocês. Por quê? Porque aqui mais pra frente vai ter uma parte onde eu vou explicar por que a gente é rejeitado, como que a gente vai lidar com isso. Conta pra mim, você aí. Em que momento você já sofreu rejeição? Foi numa entrevista de emprego? Foi pelo seu pai? Foi pela sua mãe? Pela sua namorada? Pelo seu filho? Pelo seu esposo? Ó, o cachorro querendo latir na hora da live. Mas eu quero que você comenta aí nos comentários qual foi o momento da sua vida que você sofreu uma rejeição e como que esse momento ele te marcou. Se é algo que atrapalha a sua vida até hoje ou não, é algo que você já conseguiu superar, que você tirou a rejeição de letra. Eu tenho um problema sério, problema não ligo pra pessoa. Quando ela começa a me rejeitar, eu começo a insistir, querer atenção. Sei lá, algo muito estranho e perturbado em mim. A Flávia aqui comentou que isso acontece com ela, que toda vez que ela é querida por alguém, ela não quer. E quando ela não é querida, aí que ela quer. Olha que situação interessante essa. Quando eu esperava... Peraí, gente, eu vou acompanhando aqui os comentários. Eu vou falando de um por vez, tá? Então vamos lá para esse caso aí que a Flávia falou, porque isso tem uma raiz. Tem algo que desencadeia isso nela. Porque desde quando a gente nasce, a nossa necessidade é ser aprovado, é ter a aprovação dos outros. A gente quer ter a aprovação de marido, de filhos, de pai, de mãe, de namorado. Então a gente sente essa necessidade. E aí, aqui no caso dela, quando ela recebe essa aprovação, na verdade, quando ela recebe essa rejeição e não essa aprovação, é que ela começa a ir em busca. É um conflito muito
interno, há um conflito muito diferente e que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque quando tá tudo bem, ela não quer, e quando não tá, ela quer. E isso pode acabar prejudicando a sua vida, Flávia. A gente precisa trabalhar isso, hein? Agora vamos ver aqui o Cristiano, o que ele comentou. Eu, quando eu era adolescente, levei muito fora com as garotas, mas sempre soube lidar com isso. Pois é, essa é uma situação que pode fazer você se questionar sobre a sua aparência, sobre as suas qualidades, se você é uma pessoa aceitável ou não. E pode também te gerar uma insegurança de não se sentir suficiente. Mas se você conseguiu tirar isso de letra, isso que é o mais importante, porque se você não conseguisse e essa insegurança fosse algo constante, que começasse a atrapalhar a sua vida, aí eu já ia falar que iríamos precisar nos aprofundar mais nisso, como na nossa colega Flávia acima. A Mariana escreveu que quando ela mais esperava um apoio de amigos e não teve, e eles te rejeitaram, Mariana. Eles te rejeitaram numa hora de necessidade que você tava? Eles não estavam ali com você? Foi isso que aconteceu? A rejeição, ela sempre dói mais quando é de pessoas próximas. Porque às vezes você tá aí numa entrevista de emprego, vamos colocar aqui as situações que você pode ser rejeitado. Às vezes você tá numa entrevista de emprego e acontece da pessoa falar que você não tem o perfil. Ali é um momento de rejeição. Mas às vezes esse momento de rejeição, ele é passageiro, aquele sentimento ali que você tá sentindo, ele é passageiro. Você passa e toca a vida pra frente. Mas quando é rejeição de pessoas próximas, não é bem assim. A gente fica remoendo aquilo, remoendo, e parece que nunca vai passar. Aquilo vai tomando proporções maiores, aí gera mágoa, gera tristeza, gera insegurança, gera medo, gera pânico e tudo que eu vou falar. Minha filha sempre fica pedindo atenção, tenho muita experiência com isso. Catiane, meu esposo separou de mim há 2 meses, está sendo muito difícil. Ele tem me desprezado, me rejeitado demais e eu estou sofrendo demais com isso. Catiane, depois no finzinho dessa live eu vou estar dando dicas de como você pode fazer para lidar com essa rejeição. Porque tá vendo que quando eu falo que é de uma pessoa mais próxima, tudo que vocês me disseram aqui são de pessoas próximas, rejeições que vocês sofreram de pessoas próximas, que são as rejeições que mais marcam. Porque quando não foram de pessoas próximas, isso não marcou tanto vocês. Mas vocês, gente, fica aqui, presta bem atenção em tudo que vai ser dito hoje, para vocês colocar em prática e levar isso pra vida. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, que vocês quiserem fazer, vocês já sabem que é colocar aí nos comentários e eu vou respondendo conforme for. Mas então eu tô falando que essa é a pior rejeição, porque as feridas que elas causam são essas. Você não se sentir bom o suficiente. E eu tô falando aqui de feridas emocionais, mas elas também causam feridas físicas. Então eu falei aqui, você fica com uma baixa autoestima por não se sentir bom o suficiente, por não se sentir completo, né? Por não conseguir suprir as expectativas do outro. Porque quando alguém te rejeita, você acha que tem um problema com você. E aí você fica ali buscando o que fazer, se sentindo até mesmo culpado. O que eu vou fazer para conseguir essa aprovação? Porque a rejeição tem muito a ver com a aprovação. Com você ter a aprovação. Com você não ter o cancelamento. Hoje a gente tá falando muito de cancelamento. E o cancelamento é total rejeição. Quando, não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother, mas quando a gente fala em Big Brother, nossa, enroscou aqui no meu cabelo. Quando a gente fala em Big Brother, esse foi um dos BBBs que mais teve cancelamento, que mais teve rejeição. A Carol Conká, ela foi rejeitada, Nego Di foi rejeitado, Projota foi rejeitado. E antes eles eram pessoas que eram amadas, adoradas, idolatradas pelo público. E a partir do momento que o público começou a ver ali determinado comportamento, eles rejeitaram isso. Eles rejeitaram a pessoa. E eles até, eu posso colocar assim, que eles misturaram um pouco. Mas eu vou explicar o porquê que eu acho que eles misturaram com esse cancelamento.
a rejeição da pessoa e do comportamento. Porque eles começaram a rejeitar a pessoa também, e não só um comportamento. Porque eu posso ser uma pessoa boa e fazer uma coisa ruim, mas isso não quer dizer que eu sou ruim. Não, que eu sou uma pessoa boa e fez algo ruim. Então, quando você cancela, quando você rejeita o comportamento da pessoa, aquilo ali pode servir de dica para você e para ela, em algo que ela pode melhorar. Mas quando eu rejeito a pessoa, eu já tô decretando que ela é aquilo. E é como se você pegasse aquele comportamento. Vamos usar aqui um modelo bem específico da Carol Conká, né? Ela teve ali comportamentos terríveis, ela cometeu muita rejeição, assim como ela também foi muito rejeitada. E aí, quando ela saiu, que ela começou a dar as entrevistas, ela falava: gente, eu não sou essa pessoa, eu não sei o que aconteceu comigo, eu sou completamente o oposto disso, eu não tô acreditando que eu fiz e que eu falei aquilo, porque é isso que eu tô falando pra vocês. Ela não é aquela pessoa, mas teve aquele tipo de comportamento. Então, o que a gente rejeitou? O comportamento dela e não a pessoa. Mas às vezes os canceladores, os rejeitadores, eles misturam tudo em um só e coloca como se tudo fosse apenas a pessoa, como ela só entra nesse mérito, ela não é outra coisa. Deixa eu subir o título aqui, porque eu acho que não subiu. Agora vai subir. Eu tô fixando um comentário pro pessoal que entrar na live saber sobre o que a gente tá falando. Fixar comentário. Oxi. Dá pra vocês verem aí o título ou não? Tô tentando fixar aqui. Não tô conseguindo. Hoje a gente tá falando sobre rejeição, pra quem chegou agora. Rejeição. Como lidar com a rejeição. É sobre isso que a gente tá falando. Então eu tava falando desse cancelamento aí que teve, dessa rejeição relacionada a Carol Conká. E o fato dela ter praticado isso dentro da casa foi algo que incomodou os seguidores, incomodou alguns participantes. Mas no exato momento que ela saiu, o que a gente fez? A gente fez a mesma coisa. Então ela rejeitava lá e a gente rejeitava aqui também. E é isso, é coisa da vida. A gente é rejeitado e a gente rejeita também. Mas quando a gente rejeita, a gente não se incomoda tanto quanto a gente é rejeitado. Nossa, quase saiu o gato Mia nos 3 Pia, quase saiu um negócio assim, esse tanto de rejeitado que eu falei aqui. Mas junto com essa rejeição vem esse sentimento de culpa. Então toda vez que alguém nos rejeita, automaticamente a gente liga uma chavinha e começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? O problema tá no quê? E às vezes a gente tenta consertar e às vezes a gente pega e fica alimentando aquilo, transformando aquilo numa mágoa, transformando aquilo num sentimento que te impede de ir pra frente. Então é importante a gente conseguir analisar isso. É importante a gente conseguir analisar em nós, quando nós somos rejeitados, o porquê que nós estamos sendo rejeitados. Se é algo da pessoa mesmo ou se é por um comportamento. E eu também vou falar da rejeição que ela não tem motivo. Como lidar com isso? Deixa eu ver aqui, seguir um pouquinho os comentários, gente, para nós dar continuidade. A Flávia falando que precisa trabalhar isso mesmo. Precisa, porque você não precisa ser rejeitada, Flávia, para querer estar com alguém. Você pode sim se permitir ser cuidada, ser zelada por essa pessoa e gostar disso. E a partir desse momento, querer estar nessa relação quando você é gostada, quando você é cuidada, quando você é querida. E não querer estar na relação quando você é rejeitada. Porque isso vira um padrão. E é um padrão negativo. Ficava com raiva com as entrevistas de empregos e depois eu ia ocupar a minha mente de outra coisa, orar e esquecer. É isso é um princípio que não nos afeta tanto. É um tipo de rejeição que é passageira. Como eu falei, as que mais importam são aquelas que vêm de pessoas próximas.
Hoje vivo rejeição do meu pai. Para ele, o meu irmão é melhor, o certo. Olha só. Tá vendo como que é a rejeição por parte do pai? Essa rejeição, às vezes, ela não tem nem um motivo. Então, ela não é uma rejeição porque você fez alguma coisa. Ah, eu fiz alguma coisa pro meu pai e ele tá rejeitando o meu comportamento. Não, ele pode estar te rejeitando simplesmente por rejeitar. Mas aí você coloca o que na sua cabeça? Que o seu irmão é melhor, que o seu irmão é o certo. E entra uma competitividade e entra o quê? Esse sentimento de inferioridade. Porque pode ser que em algum momento, Josiane, o seu pai tenha te falado isso. O seu irmão é melhor do que você. Eu não sei se foi isso que aconteceu. Eu só tô aqui sugestionando, né? Levantando uma hipótese. Pode ser que ele tenha falado isso pra você. Só que no que você tem que focar? Naquilo que você sabe de você. E aí, se você acredita que o seu irmão é melhor do que você vai se anulando. E você entra com esse sentimento aqui que eu falei, de se sentir insuficiente. E se sentindo insuficiente, você inconscientemente começa a trabalhar para suprir as expectativas do seu pai e para ter essa aprovação dele. Vocês conseguem entender tudo isso que eu tô falando? Ou tá muito difícil? Comenta aí, gente. Tô vendo que tem mais comentário e eu vou respondendo aqui. A gente vai fazendo essa troca, esse bate-papo bem legal. Mas é aí que tá o problema, porque você não consegue ter essa identidade sua de que você não tem que competir com o seu irmão, que você é melhor do seu jeito e você passa a viver tentando suprir as expectativas do outro. E a gente nunca vai ser bom o suficiente para outra pessoa. A gente tem que ser bom o suficiente para nós mesmos. Por que eu falo isso? Porque a gente nunca é bom o suficiente para pai, a gente nunca é bom o suficiente para mãe, nunca é bom o suficiente para filho, para amigo. Eles sempre vão ter alguma coisa para se queixar e sempre vão nos rejeitar, vai ter um detalhezinho ali. Então você não deve ir em busca dessa aprovação. Não, você tem que trabalhar isso dentro de você. A Valesca falou aqui, às vezes aquelas atitudes que incomodam no outro, sem percebermos, temos comportamentos semelhantes. Mas é essa questão que eu tô falando. O povo aqui, eu mesmo fiz comentários da Carol com K lá. A gente não falou dela, que era horrível aquele cancelamento, aquela rejeição que ela tava fazendo com o Lucas, com os outros participantes da casa, pra quem assiste BBB, tá, gente? E aí a gente fez o quê? A mesma coisa. Então, às vezes, aquele comportamento que a gente tá rejeitando no outro, Valesca, que você falou tudo, é um comportamento que a gente mesmo faz. E muita coisa que a gente critica no outro, critico isso, critico aquilo, é porque eu tenho coisa parecida. E tudo isso é muito complexo. Catiane, eu ouvi falar que quando somos rejeitados por nosso pai, em certo momento da nossa vida, a gente terá essa rejeição com nossos namorados ou marido. É verdade isso, Jéssica? Porque fui rejeitada pelo meu pai na minha adolescência, quando ele se separou da minha mãe e se afastou de todos nós. Gente, faz todo sentido isso que você tá falando. Não é que você, assim, um decreto, que você foi rejeitada pelo seu pai e você vai ser rejeitada pelo seu marido. Mas às vezes você começa a cobrar coisas do seu marido que era o papel do seu pai, porque você foi rejeitada ali pelo seu pai. E às vezes também tem mulheres que vivem em função desse marido com medo da rejeição. Então eu quero fazer tudo certo pra que ele não me rejeite. Mas não quer dizer que é um decreto. Meu pai me rejeitou e o meu marido vai ter que me rejeitar também. Até porque isso acontece em coisas, assim, muito simples. Vou dar um exemplo aqui na vida de casado. Às vezes eu faço um arroz que não fica muito bom. Aí o meu marido vem falar que o arroz não ficou muito bom. Automaticamente aquilo é uma rejeição. Mas pode ser que essa rejeição, que digamos que é uma rejeição simples, ela traz na sua memória a rejeição que o seu pai te deu, a rejeição que ele teve com você, e você começa a associar o seu pai com o seu marido, e o sentimento que você teve lá atrás com o seu pai, que foi muito grande, hoje com o seu marido com uma coisa
simples, ele começa a ter a mesma proporção. Você não consegue medir o tamanho da rejeição que você está sentindo. Porque você associa o seu pai com o seu marido. Você associa aquela palavra que o seu marido falou com a palavra que o seu pai falou lá atrás. É um gatilho para você, para esse sentimento ruim. Aí hoje você disse lá em cima que você tá passando por essa situação, né? Na onde o seu marido te rejeita. E isso serve de mais gatilho ainda e mais reforço ainda. Se você não tratar essa rejeição do seu pai com todas as pessoas que você se relacionar, toda vez que tiver uma situação de rejeição, vai trazer à tona aquele sentimento negativo, aquele sentimento ruim, na mesma proporção, numa proporção muito grande. Vamos lá, gente. Oi, Isabela. Oi, Lívia. Oi, pessoal que tá chegando agora. Jéssica. Eita, muita gente legal. Pode ser que algum comportamento, a Bruna tava escrevendo aqui. Deixa eu ver. Pode ser que algum comportamento seja referente a uma rejeição que sofremos e agimos inconscientes devido a isso. É exatamente isso que eu tô falando no caso da nossa amiga Catiane lá em cima, Bruna. Que ela teve uma rejeição lá no passado, né? Uma rejeição no passado, aí hoje, mas aquela rejeição foi muito grave. O pai falou coisas ruins, chamou ela de vamos colocar aí as piores coisas que um pai pode falar pra uma filha. Chamou ela de puta, chamou ela de vadia, sem vergonha, safada. Falou isso e ela começou a se sentir rejeitada. Ela teve aquele sentimento, se sentiu mal, se sentiu ruim, mas aquilo passou, ela mascarou, ela não esqueceu, ela mascarou. Porque é isso que a gente faz, a gente coloca mecanismos de defesa pra não sofrer, para não conseguir lidar com as coisas que são muito difíceis para nós. Então a gente finge que esquece. Então vamos colocar aí. Eu fingi que esqueci aquela rejeição do meu pai. Aí daqui a pouquinho vem o meu namorado e fala uma coisinha pra mim e aquilo serve de gatilho. E aí você começa a agir sim, inconscientemente. Você não sabe que você tá ali surtando com aquilo que seu namorado falou, porque foi o que seu pai falou lá atrás pra você. Então, há raízes inconscientes. Elas ficam inconscientemente na sua mente ali te martelando e você não percebe. Até você tratar isso. Até você começar a fazer uma análise. Até você entrar nesse processo do autoconhecimento. Pra você conseguir elaborar esse sentimento. Porque aí é um ponto que ele começa a prejudicar a sua vida. Igual no caso da nossa amiga que postou aquele comentário lá falando sobre isso. Ela já tá num ponto que o sentimento de rejeição tá prejudicando a vida dela. Ela não consegue lidar com essa frustração de não ter feito o suficiente, de não ter sido o suficiente. Ela não tá conseguindo elaborar isso. E isso vem agindo drasticamente na vida dela. A Isabela colocou aqui, interessante ela olhar para isso numa constelação, também é interessante. Na constelação, associado com a análise, para ser de uma maneira mais efetiva, para ela conseguir ressignificar melhor isso. Precisa sim. Eu sei bem pouco da constelação, gente, mas eu vejo que a constelação assim, ela é muito boa para você saber ali os papéis, o seu papel, o seu local, diante da sua vida, diante dos seus pais, diante da sua família, diante de si mesmo. É bem interessante. A Isabela faz constelação. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Da gente falando aqui sobre essa rejeição. Eu ia dar continuidade. Bom, eu já disse que pessoas boas fazem coisas ruins e às vezes são rejeitadas pelo seu comportamento e não por quem é. E aí quando entra o caso de você ser rejeitado sem motivo, como que você lida com isso? Por exemplo, um filho que foi rejeitado, um bebê que foi rejeitado. Como que você lida com essa rejeição? Quantas crianças adotadas aí têm esse sentimento de rejeição? Porque a mãe abandonou, porque o pai abandonou na lata de lixo, que aí já vem coisas bem mais complexas, né? Para trabalhar é bem difícil ressignificar essa dor da rejeição desse tipo. Aquela criança, ela não teve culpa de nascer
quando eu tô falando da rejeição sem motivo. Ela não teve, ele não teve, eles não tiveram culpa de vir ao mundo e a mãe ou o pai não querer. Quando é caso de aborto, mas no caso do aborto, né, a criança ainda morre. Mas quando é uma rejeição em vida ali, que os pais rejeitam, não tô falando porque essa é uma das feridas que a gente mais aborda em consultório, se tiver aqui profissionais também dessa área da saúde vão falar que é verdade, a ferida da rejeição, de ser rejeitado pelos pais, o que você tem que trabalhar? Sozinho vai ser muito difícil você conseguir trabalhar que você não é uma pessoa incompleta, que você não é insuficiente, mas acompanhado de uma pessoa, de um profissional capacitado, você vai trabalhar esse sentimento. Você não vai se sentir mais incompleto. Você vai passar a acreditar em você, vai passar a acreditar no seu potencial. E você consegue isso através do autoconhecimento, gente. Não tem assim, nas dicas que eu vou dar, é a primeira. Você precisa se conhecer. Porque quando você se conhece, você sabe das suas qualidades, com certeza também dos seus defeitos, mas nada que o outro diga sobre você, se não for a sua verdade, você não vai deixar te afetar. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei das minhas qualidades, quando eu sei da minha índole, quando eu sei do meu caráter, a rejeição do meu pai, a rejeição da minha mãe se torna algo que eles precisam lidar com isso. Se torna um problema deles. Bruna comentou, já conheci pessoas que sofreram com isso, é muito forte. Pessoas que sofreram, pessoas que sofrem, é muito forte. É muito forte, porque o pai e a mãe, eles são pessoas que deveriam nos acolher, não é mesmo? Que deveriam nos amar, que deveriam nos educar, que deveria nos criar. E às vezes não é assim. Eles não fazem isso. Mas aí você tem que saber diferenciar que aquilo ali é um problema deles. É algo que eles vão ter que lidar. Não tem que ser a sua verdade. A rejeição não tem que ser a sua verdade. Ah, eu te rejeito porque você é muito chato. É a opinião daquela pessoa. Não significa que realmente você seja chato. Significa que você é chato pra ela, mas não que seja quem você é. Ah, eu te rejeito porque você é insuportável. Ah, eu te rejeito porque você não cozinha bem. Ah, eu te rejeito porque você não fala direito. A gente tem que saber diferenciar essas coisas e saber quem a gente é de verdade. Hoje tem muita crise de identidade. As pessoas não sabem quem são. Eu faço essa pergunta no consultório: quem você é? E as pessoas não sabem responder. E devia ser uma pergunta simples de responder. Eu sou fulana de tal, sou isso, isso, isso e aquilo. Mas não é, porque ninguém sabe quem é. Todo mundo tem crise de identidade. Todo mundo precisa trabalhar isso para poder lidar com a rejeição, para poder lidar com essa frustração. Porque a primeira dica, uma das primeiras dicas para você lidar com a rejeição é você saber lidar com a frustração. Saber lidar com a frustração de não ter agradado o outro, é você saber lidar com a frustração de que você não é perfeito. Então precisa trabalhar tudo isso, precisa lidar com tudo isso. E não dá pra fugir. Então, eu vou indo pras dicas, deixa eu ver se eu já terminei aqui de falar. Pois é, a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu falei aqui sobre esse tipo de rejeição, a rejeição com motivo, a rejeição sem motivo. Então você precisa avaliar que quando a rejeição tem motivo, digamos que o motivo seja um comportamento seu, você pode usar ela como algo bom. Você pode usar ela como um aperfeiçoamento. Então, olha, aqui é uma oportunidade para mim mudar, reconheço, tal, né? Vou mudar isso porque eu tive uma rejeição nessa parte. Mas se não é por um comportamento e essa rejeição não tem motivos de fato e de verdade, você deve simplesmente elaborar e deixar ela ir. Porque não é um problema seu, é algo do outro. Você não tem que sofrer por algo que é do outro. Aquela rejeição, aquilo é ele que tem que lidar. Não é você que tem que ficar se martirizando, se culpando, se sentindo inferior, com a autoestima lá embaixo, se acabando por algo que o outro pensa de você, que ele diz sobre você. Você tem que saber qual que é a sua verdade.
E você tem que falar sobre isso. Então a gente tem que conversar sobre os nossos sentimentos. Quando é alguém que a gente tem essa abertura, né? Quando é o marido, quando é ali a esposa, que você tem essa abertura pra falar, a gente precisa expor como a gente se sente. A gente não pode deixar tudo ali engasgado na garganta, depois vem uma amidalite, vem aí algo mais sério, porque aquilo ali fica preso, você não solta. Então, se tá se sentindo rejeitado, vai lá, olha, eu tô me sentindo assim diante do que você fez. Avalia a situação, não é pra brigar não, viu, gente? Não é pra brigar. Tô me sentindo muito triste, não gostei do que você falou, tô me sentindo rejeitado, tal. Depois você vai pensar sobre o que aconteceu. Não implore, ou volta pra nossa amiguinha lá, Catiane, mas também pode servir pra você que tá assistindo. Não implore o amor, a atenção de ninguém. Nisso a gente tem que ser assim, quando se trata da rejeição, de sermos rejeitados, a gente tem que nos priorizar e pensar mais em nós, em elaborar tudo isso que eu falei pra vocês. Então sempre tem que se valorizar, se valorize sempre, cuide de você sempre, faça de você uma pessoa importante, não deixe a rejeição se agravar na sua vida, encare a rejeição de maneira diferente, né? Como eu falei aqui, saiba quem é, não vive em função da opinião do outro, aprendam isso, gente, aprendam. A opinião do outro, ela é do outro, não é quem você é, tá bom? Vocês vão anotar aí no caderninho de vocês? A Jéssica falou lá assim que o que o outro pensa ao meu respeito é problema dele. Não é problema meu. O meu problema é o que eu penso de mim. Vocês estão entendendo isso? Catiane, querida, saiba quem você é e não permita se sofrer pela rejeição do outro, meu amor. Não se permita passar por isso. Pensa em tudo isso que eu conversei, que eu já passei aqui na live. Se valorize. Vamos ver o que mais aqui, gente. Eu acho que eu já falei tudo. Eu acho que eu falei bastante também, já falei até demais. Vocês querem falar um pouquinho? Quer falar alguma coisa? Eu estou fazendo isso, me humilhando, implorando o amor do meu ex-marido. E ele diz que não me ama, mas não me quer mais. Isso tem me deixado com a autoestima baixíssima. Sabe como que você pode reverter isso? Cuidando mais da sua autoestima. Sendo egoísta nessa parte, pensando mais em você. E não no seu ex-marido, que já disse que não quer mais nada. Então, se ele não quer, elabora esse luto, porque todo fim de relacionamento é um luto que precisa ser elaborado, precisa ter ali um cuidado. E bola pra frente. Acredita no seu potencial, pense nas suas qualidades, porque você é uma mulher de muitas qualidades. Você precisa enfatizar isso e saber que você vai conseguir passar por essa fase. Mas não é se humilhando pra ele, não é implorando amor, entende? É cuidando de você, se olhando pra poder se amar. Valesca, olha o tapa da noite, é difícil pra mim não ligar pra opinião do outro. Ô, Valesca, você sabe que essa live aqui foi você que me pediu, né? Esse tema foi você que escolheu. Então, minha querida, é isso mesmo. A opinião do outro é dele, não é a sua verdade. E o que o outro está te dizendo não pode ser real na sua vida, já que é algo negativo. Porque quando são críticas construtivas, a gente tem que avaliar, gente. Eu tô falando de algo negativo. Eu estou superando essa questão de não ligar pra opinião do outro. Ô, gente, ó, eu tava falando aqui pra vocês que eu sou uma pessoa que foi muito rejeitada, né? Muito rejeitada mesmo. Mesmo, de verdade. Eu odiava ser rejeitada. Eu era aquela que, assim, vocês sabem quando vai fazer time pra formar? Nós jogava
Câmbio nós jogávamos. Não sei se você aí sabe desse jogo, que é tipo um jogo de vôlei. Então a gente jogava câmbio e aí separava as boas dos times e elas tinham que escolher quem que ia participar. Vocês acreditam que eu ficava por último? Ninguém queria no jogo. Mas eu já sabia que eu não era boa em câmbio, entendeu? E assim, eu não sou boa em câmbio e eu não tô nem aí. Deixa eu ser escolhida por último. Eu nem quero mais ser escolhida também. Me deixa sentada lá no canto. Porque eu tinha que ser alta, eu era baixa, não fazia o saque direito, enfim. Mas eu já sabia o porquê que eu tava sendo rejeitada naquele momento. Era porque eu não era boa naquilo. Mas eu também não tinha nem interesse, nem vontade de ser boa naquilo. Então eu precisava lidar com a opinião do outro lá, me deixando por último na escolha, gente. É isso aí, a gente tem que lidar com a frustração. Entendeu? Eu não sou perfeita, você não é perfeito. E você vai ser rejeitada assim como você vai rejeitar também. E você só não pode fazer disso um problema para sua vida e não pode deixar isso tomar proporções que afetem a sua saúde mental. Porque sim, ela afeta, que como eu falei pra vocês... eu esqueci de falar pra vocês que a rejeição também, além dos fatores emocionais, ela também vem em fatores físicos, porque a pessoa, ela começa a ter, quando tá ali rejeitada, ela não se sente bem, ela tem uma sudorese, ela fica com dores aqui, quando a pessoa sofre muita rejeição ou não consegue lidar com a rejeição, já vai avaliar em você, hein? Ela sente muita dor aqui nos ombros, muita dor no pescoço, porque desencadeia também uma crise de ansiedade, né? Então tudo tá associado, tudo precisa ser visto, tudo precisa ter um olhar mais aprofundado, tudo precisa do autoconhecimento. Eu falo e vou falar 1 milhão de vezes aqui pra vocês, gente. O autoconhecimento, ele é transformador, ele é a base de tudo. Quando você sabe quem você tá pouco se lixando pra opinião do outro. E quando você sabe quem você é, você também consegue avaliar as críticas positivas e as críticas negativas. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa aí sobre rejeição, gente? Vamos lá, porque... Valesca, tem mais alguma coisa para falar, meu bem? Valesca, Catiane, Bruna, Josiane, as pessoas que mais interagiram na live hoje, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre rejeição? Eu acho que eu falei tudo, mas se surgir mais assunto aí relacionado a isso, a gente vai papeando, vamos batendo papo. Ô Valesca, ai meu Deus do céu, um bicho em mim surtando no ao vivo. O bicho voou, gente. Ô Valesca, as suas dúvidas em relação à rejeição, elas foram supridas? Essa live, ela foi esclarecedora pra você? Ou tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Fala aí pra mim. Gente, deleta aí o surto, tá? Isso, normal. Eu tenho muito medo de bicho. Tenho asco desses bichos. E agora caiu esse bichinho infeliz em mim. E aí eu acabei, assim, tendo esse pequeno deslize no ao vivo. Mas vocês ignorem essa parte. Eu acho que isso é algo de toda mulher. Difícil. Tem alguma mulher aí que não tem medo de nada? Não tem medo de barata, não tem medo de bicho, não tem medo de rato, de cobra, não tem? Tem alguma mulher aí? Se tiver, gente, vocês me falem, que eu quero saber quem que é essa corajosa. Porque eu ainda tenho esses medos aí. E quando eu falo dessa rejeição, eu falo de uma rejeição que foi da minha parte, né? Que foi por amigos, mas também teve rejeição de namorados, teve rejeição, assim, de mãe, de pai. E a gente precisa aprender a lidar com isso, não tem pra onde correr. A gente não pode pegar e jogar tudo naquela caixinha que eu falei pra vocês, que é no inconsciente. Não dá pra você deixar tudo lá. Você tem que lidar com a realidade, porque depois sempre acha uma forma de voltar. Vou explicar pra vocês como que funciona o inconsciente. E o que é esse mecanismo de defesa que eu tô falando. E depois eu vou terminar, tá? Depois eu vou encerrar a live. Que eu tava fazendo atendimento, gente. Vocês viram que eu tava fazendo bolinho lá pros... Bolinho não, pão de queijo pra mim e pros meus filhos. Eu ainda preciso tomar um banho, depois eu vou descansar. Então, nosso inconsciente, ele funciona da seguinte maneira. O que ele é? Ele é que nem uma caixinha de Pandora. Por quê? Lá a gente guarda todas as coisas que a gente não quer encarar.
Então, se você sofre um abuso, você não é difícil pra você, você não consegue encarar, você guarda lá e passa a fingir que tá tudo de boas, tudo normal. Um xingamento, alguma coisa. Então, você vai jogando tudo, é sujeirinha embaixo do tapete, é o inconsciente. Só que chega uma hora que junta tanta sujeirinha ali que ele acha uma forma de aparecer. Então ele vem na forma de sintomas, ele vem na forma de doenças, ele vem na forma de comportamentos. E é onde a gente investiga o que o inconsciente está querendo dizer. Quais são as sujeirinhas que estão escondidas ali? Porque aí a gente vai ter que varrer essa sujeirinha e tirar ela debaixo do tapete, não é mesmo? Para aquilo não afetar mais a vida. A Bruna colocou algo assim: a rejeição do pai para a mulher tem muito a ver com a escolha do parceiro dela? Depende. Porque se a mulher teve um pai que rejeita, mas depende da forma que esse pai rejeitou também. Porque às vezes pode acontecer duas coisas aí. Ela associar sempre, né, esse pai com esse parceiro. Isso pode acontecer. E o que pode acontecer também em relação à rejeição é ela buscar no parceiro pai. Então ela vai buscar sempre no parceiro pai, ou ela vai associar as falas do parceiro com o pai e vai ser um gatilho para a dor dela, ou ela vai buscar, deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma forma melhor. Ou ela vai buscar que esse parceiro supra aquilo que o pai não deu, ou ela vai associar tudo que o parceiro fala com a rejeição do pai. Deu pra você entender? Consegui ser clara? Bruna Valesca disse que a live foi esclarecedora. Boa noite, já com esse tapinha na cara. Ai, meu Deus, gente. Eu espero que vocês não levem isso pro outro lado, hein? Não tô brigando com ninguém, não. Espero que vocês saiam aqui com uma reflexão muito importante. Então, Bruna, ela pode, se ela não for tratada, se ela não elaborar tudo isso, não tiver esse conhecimento, ela pode ter esses dois comportamentos aí que eu falei. Ou ela vai buscar o pai que ela não teve, ou ela vai associar o marido com o pai que ela não teve também. Ela vai associar o marido de uma forma negativa, ou ela vai buscar a fazer com que o marido, o namorado, supra o que o pai não deu. Bom, gente, é isso. Nós vamos... A nossa próxima live, vocês que escolhem o tema, tá? Eu já tô aqui com alguns temas, mas eu quero dar prioridade pra vocês. Então, o que vocês querem que eu fale na nossa próxima live conhecimento? Porque agora eu botei esse título aí, live conhecimento. Vocês querem que eu fale sobre o quê? Vocês podem mandar aqui nos comentários, ou vocês podem mandar também no direct, no WhatsApp, o tema escolhido, que eu vou fazer uma live específica pra você aí. Hoje foi uma live que a Valesca pediu. E quem vai pedir a próxima live? Qual vai ser o tema da próxima live? Vocês já têm aí alguma ideia em mente? Teve gente que já me falou assim pra mim fazer sobre o medo de envelhecer. Eu quero fazer sobre o medo de envelhecer. Teve pessoas que também já me pediram sobre a questão sexual, que eu também quero fazer. Mas eu quero ouvir mais opinião, porque eu vou anotando tudo aqui. E quem me pediu a live, que cada dia que eu for fazer, você já vai saber que é a live que você me pediu, tá bom? Gente, depois vocês me mandem no direct, manda pra mim no WhatsApp e eu quero saber o tema da próxima live e vocês vão escolher. Um beijão, espero que vocês tenham gostado da live de hoje e até a nossa live conhecimento da semana que vem. Quinta-feira que vem às 8 horas você tem um encontro marcado comigo, anota aí na sua agenda. Dia de live conhecimento com a Jéssica. Beijão!